Boa tarde a todos, graça e paz de Jesus. Quem nos fala aqui é o pastor Anderson Souza. E aqui é o Nadilson Malaquias. Estamos nesse segundo dia do nosso canal, A Bíblia Fala, examinando as Escrituras. E estamos com um tema bastante polêmico nessa tarde, que tem como título: é certo cobrar para pregar a palavra de Deus? E eu já vou estar abrindo assim o programa nessa tarde, dando oportunidade ao diácono Nadilson Malaquias para começar a apresentar os dois extremos aí deste tema nessa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão nos assistindo através desse vídeo. É um tema polêmico para os nossos dias, mas é preciso ser falado, porque nesses últimos dias nós estamos vivendo, pelo menos uma boa parte das nossas igrejas tem vivido isso. Existem dois extremos para começarmos esse vídeo. Quais são os extremos, Anderson? O primeiro extremo: é lícito pregar a palavra de Deus e cobrar um preço estipulado por ela? O segundo extremo: é lícito então dar de graça, que de graças recebeis, como Mateus 10 vai dizer, tirado do seu contexto, para que tem que pregar pelo amor. Então temos dois extremos aí. O primeiro extremo são as pessoas que cobram para poder pregar, e aí caímos num outro extremo, que tem as pessoas que cobram porque realmente necessita de um suprimento, de uma gasolina, de uma hospedagem, porque vai vir de longe. E também tem aquelas pessoas que cobram, ou seja, preços exorbitantes, já viraram, como alguns dizem, já viraram profissionais do ramo. Então nós temos esses dois extremos: as pessoas que cobram, mas precisam para poder chegar até um lugar, para poder uma gasolina, entre outros, e a pessoa que cobra para se manter, e as pessoas que para auto se manter cobram além disso. E temos o outro extremo, que é muitas coisas nós ouvimos, que é: tem que pregar pelo amor, tem que pregar pela graça, tem que pregar. Então nós temos esses dois extremos que nós vamos falar hoje. Passo a palavra para o pastor Anderson, que já está bastante tempo nesse ramo, então ele pode também estar passando para a gente algumas coisas relacionadas a isso. É verdade, nós temos vivido esses tempos que já foram apresentados pelo diácono Nadilson Malaquias. O interessante ressaltar nessa tarde, como forma de reflexão, é que quando alguém estipula um preço para estar pregando a palavra de Deus numa igreja, essa pessoa deveria pensar pelo menos em um extremo, que seria ele: quando um pregador ele é comprado, diácono Nadilson Malaquias, automaticamente esta igreja ou o pastor que o convidou, ele teria poderes, principalmente para estipular duas coisas. A primeira seria o tempo da ministração da palavra, e a segunda seria o tema da pregação da palavra. Por isso que, observando isso, uma grande corrente teológica que tem ganhado forças incomuns, principalmente, é a corrente teológica da prosperidade. Porque se eu contrato um pregador, eu pago a ele pelo preço que ele cobrou, eu estipulo para ele o tema, aquilo que muitas das vezes vai amassagear o ego dessa tal igreja, ou o ego desse pastor que é o líder dessa igreja. E por outro extremo também, é importante deixar nessa tarde para você, queridos, que para alguém preparar uma pregação, um sermão da palavra, essa pessoa, para pregar pelo menos uma hora, ela vai ter que reservar pelo menos 8 horas de estudo de forma ininterrupta. Isso, ou seja, o mínimo de tempo gasto para preparar um sermão, que seria 1 hora. Aí eu deixaria para vocês, já volta a palavra para o diácono Nadilson Malaquias, o seguinte: como que alguém se aprofunda no conhecimento da palavra? Uma das fontes, sem dúvida, é a Bíblia. Outro recurso é cursos teológicos, livros e outros materiais didáticos. Seria aquela pergunta para você: quanto custa um livro?
Quanto custa uma apostila? Quanto custa um seminário? Será que alguém faz um seminário gratuito? Ou seja, quem prega na sua igreja, quando alguém é convidado de fora, e nós queremos uma boa comida, essa boa comida, ela tem um preço mínimo, ou realmente nós precisamos, como igreja, de forma a abençoar aquele que é um porta-voz da palavra? Passo para o diácono Adilson Malaquias. Boa essa palavra. Em 1 Timóteo 5,17 é um texto fundamental que vai nos dizer: aos presbíteros que governam bem, sejam estimados e dignos de duplicada honra, e principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Não está querendo dizer que ele tem que, no caso, viver da obra, mas duplicada honra, porque a palavra honorário vem de honra. Ou seja, há um extremo, sim. Claro, uma pessoa pregar na tua igreja 1 hora, 40 minutos de mensagem e cobrar 10, 15, 20 mil, ele está ganhando mais que um médico que estudou anos de faculdade. Então o que nós estamos falando aqui é um exagero do texto. A top ganância, né? A top é a ganância. Agora, que tem que ser honrado é bíblico. Paulo fazia tenda. Há uma corrente que defende que não pode pregar, que não pode cobrar. Eles vão dizer o que? Paulo fazia tenda para não precisar cobrar. Mas se você observar as cartas de Paulo, você vai observar que teve um período que Paulo teve que parar de fazer tenda para poder viver da obra, para ele poder conseguir fazer as suas viagens missionárias. É verdade, diácono Adilson. O interessante é que, se observarmos o texto de Mateus, como o senhor realmente colocou, Mateus capítulo 10, versículo 8, a respeito de graça recebestes, tem que se observar realmente se esse contexto, se ele está falando a respeito de pregação da palavra, ou se está falando a respeito do exercício dos dons que foi recebido da parte do Senhor Jesus, a respeito de dom de curar, dom de expulsar demônios, o dom de fazer a oração e ressuscitar os mortos. Temos que observar se esse de graças recebeste, de graças dais, está numa conexão imediata com isso. Outro extremo que eu gostaria de apontar também nessa tarde seria o extremo seguinte: se eu sou contra ofertar a quem prega a palavra, se eu sou contra, eu não posso fazer uma distinção entre alguém que de repente é membro da minha igreja e ministra a mesma palavra. Por mais que alguém venha de longe, é lógico que tudo que é gasto, passagem aérea, passagem de ônibus, hospedagem, alimentação, isso é o propósito básico que a igreja realmente, que ama a palavra, deveria honrar esse tal pregador ou pregadora da palavra de Deus. Agora, eu também não posso menosprezar quem é da minha igreja como uma forma de estar honrando também com uma oferta, seja para estimulá-lo a se aperfeiçoar, a crescer na palavra, porque quando na igreja minha, que eu congrego, na igreja que você congrega, tiver mais pessoas aptos na palavra, no ensino, seja na pregação, mais a nossa igreja vai crescer, mais a nossa igreja vai alavancar. O que você acha? Interessante, sim, também acredito, creio, mas interessante, então, tocando nesse ponto que você falou, o que nós temos visto nesses últimos dias, irmão? Vamos ser sinceros. O que nós temos visto? A maioria, não estou generalizando, mas a maioria das pessoas que dizem: sim, não, aqui na minha igreja eu sou contra quem cobra para pregar, eu sou contra. Mas quando nós observamos as festividades dessas igrejas, nós só vemos pessoas que nós sabemos que essas pessoas cobram, que essas pessoas ofertam. Talvez seria uma hipocrisia da parte dessas pessoas. Outro extremo que nós observamos: pessoas vêm de fora, não que eu seja contra, e levam aí, vamos supor, R$1.000, e se alguém da tua igreja mesmo
pedir uma oferta de 50, 100, você diz, poxa, você está cobrando, você é de casa e não sei o quê, mas será que a palavra que está com essa pessoa de fora não é a mesma que está da pessoa que está na sua igreja? O espírito não é o mesmo e que usou os grandes pregadores, não é o mesmo espírito que usa o diácono da tua igreja, o pregador ou a pregadora da tua igreja. Ou seja, o que nós temos visto nesses últimos dias é uma, entre aspas, uma hipocrisia da parte de algumas igrejas em dizer que, não, na minha igreja eu sou contra quem cobra, eu sou contra quem pede oferta, mas se você ir na festividade dessa pessoa, você vai ver pregadores de renome, e que nós sabemos, se você pesquisar, você vai ver que cobram, pedem cachê, enfim. Então, ou seja, o que nós estamos dizendo nessa tarde aqui, nessa aula, é a hipocrisia de, para algumas pessoas terem, perfeito, e para outras não. Ou seja, ou você dá, ou você cobra, ou você oferta a todos, ou você não oferta a ninguém. É isso que eu penso. É até interessante a gente ressaltar, antes do término dessa aula, é que principalmente quem prega a palavra de Deus, e já tem até os seus materiais, né, DVDs, livros. Um DVD, por exemplo, a pessoa ela tem que gastar com filmagem, ela tem que gastar com arte gráfica, com a compra de material, edição, né? Edição principalmente. Quem vende livro ou apostilas, ela reserva tempo para poder fazer isso. Ela vai ter o trabalho principalmente da digitação, ela vai ter o trabalho da correção ortográfica. Então tudo isso gira um certo custo. Então nós estamos apresentando aqui nessa tarde a seguinte enquete: é certo ou errado cobrar para pregar a palavra de Deus? Nadilson Malaquias, dão suas considerações finais nessa tarde. Então, nós não estamos aqui defendendo a nossa parte. Claro que nós temos as nossas convicções, mas nós estamos aqui nessa tarde expondo para você esses dois pontos. É lícito cobrar? Sim, mas e o exorbitante? Ah, não é lícito cobrar? Não. Então por que muitas das vezes os de fora ganham? Então o que nós queremos passar para vocês hoje é esses dois extremos, e que se você gostou dessa aula, que você possa dar, temos nosso canal, a Bíblia Fala, que você pode ir lá, dar um like, dar um joinha. Então, irmão, nós estamos vivendo esse tempo. Sim, tem muitos profissionais da palavra de Deus, pessoas que você liga e ele diz, eu só vou se me der tanto. Então, se algo tem preço, então não é a palavra de Deus, é um produto. E se é um produto, você pode exigi-lo que ele faça o que você quiser. Mas que devemos honrar, sim, as pessoas da nossa igreja ou os de fora da mesma maneira, e isso é uma realidade, não é verdade? Que Deus abençoe você nessa tarde. Que Deus abençoe a todos que forem alcançados através desta aula. Que o nosso intuito aqui é propagar, semear da melhor maneira a palavra de Deus. Por isso que o nosso canal se chama A Bíblia Fala, Examinando as Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida nessa tarde. Tire esse momento como reflexão. Se é certo cobrar para alguém que pregue a palavra de Deus, se você acredita que seja certo, então você precisa ofertar quem é de longe e quem é também de perto. Que Deus continue te abençoando de forma especial, no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Estaremos na semana que vem colocando mais um vídeo aí com outro tema, sim, da nossa atualidade, porque alguém precisa falar. Nós precisamos falar a verdade nesses últimos tempos. Que você possa ficar com Deus, ter uma ótima semana, e sempre lembrando que nós fazemos tudo por almas e não por palmas. Fique com Deus. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.